Olá, pessoal! Eu sou a professora Ângela e nesta aula temos a aplicação prática de uma função do primeiro grau. Lembrando que uma função ela é do primeiro grau porque na sua lei de formação a nossa variável x aqui ela tem como expoente, que não precisa aparecer, mas ele está ali, o número 1. Por isso, uma função do primeiro grau. E qual é esta lei de formação? Y igual a x mais b. Porém, no lugar deste y, nós podemos ter f de x também. F de x igual a x mais b ou y igual a x mais b. Com A e B, sendo números que pertencem ao conjunto dos números reais. E o A tem que ser diferente de zero. Por que que este A tem que ser diferente de zero? Porque este A aqui, ele está multiplicando a nossa variável x. E se ele for zero, todo número que eu multiplico por zero é zero. Aí nós não teremos uma equação do primeiro grau. Então, por isso, esta letra A tem que ser um número diferente de zero, que pertence ao conjunto dos números reais, porém diferente de zero. E aqui nós temos uma situação problema. Toda vez que você se deparar com uma situação problema, é muito importante você fazer a leitura deste problema, verificar quais são os dados que este problema traz e qual é a pergunta. Então vamos para a leitura. Um taxímetro marca uma quantia inicial de R$5 mais R$2 por cada quilômetro rodado. Então, nós já temos aí duas informações, que o taxímetro marca como uma quantia inicial R$5 e a cada quilômetro rodado mais R$2. Qual o total a ser pago após rodar 30 quilômetros? Então, nós já temos a pergunta, qual o total a ser pago após rodar 30 quilômetros? Como podemos representar os valores graficamente? Então, são duas perguntas. Nós temos dois dados e duas perguntas. Os dados, quantia inicial, R$5, R$2 por cada quilômetro. Pergunta, qual o total a ser pago após rodar 30 quilômetros? Como podemos representar os valores graficamente? Como que nós podemos fazer isso? Nós podemos montar uma tabela. Vamos verificar a tabela, depois nós vamos comparar esta tabela com a função. Se nós rodarmos 1 quilômetro, qual é a quantia inicial que nós vamos pagar? 5 mais 1 quilômetro, 5 mais 2, 7. Se nós rodarmos 2 quilômetros, nós vamos ter 5 mais 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 5 mais 4, 9. Se rodar 3 quilômetros, nós vamos ter 2 vezes 3, 6, mais 5, 11. Percebam que esta conta que nós vamos fazer, ela gera uma função. E qual função será que é essa que ela gera? O y vai ser o valor que nós vamos encontrar, que nós vamos ter que pagar. E o x, os quilômetros. Então, olha, x vai representar os quilômetros e o y, o valor que nós vamos ter que pagar. Cada quilômetro, R$2, mais a quantia fixa. Olha a comparação que nós podemos fazer com a lei de formação. Y vai ser igual a AX. Quem é o x ali no caso? No caso, o nosso x vai ser os quilômetros que nós vamos rodar. Então, por isso, variável, porque ele pode mudar. Nós podemos rodar 1, 2, 3, 30 quilômetros. E o nosso A? O nosso A vai ser o valor fixo. Cada quilômetro é quanto? R$2. Então, 2 vezes x mais o valor fixo do taxímetro, que é R$5. Montamos aqui a nossa função. Lembrando que a função é y igual a x mais b. O a é o número que vai multiplicar a variável, o que muda. O que muda? A quantidade de quilômetros. Mais b, quem é o b? O valor fixo, R$5. Isso vai gerar quem? O y, que é o quê? O que nós vamos pagar. Sabendo isso, o que nós podemos fazer?
substituir o x por 30. E aí nós vamos responder a primeira pergunta. Qual o total a ser pago após rodar 30 quilômetros? 2 vezes 30, 60, mais R$5 do valor fixo, 65. Então, olha, y igual a x mais b. O y vai ser igual, o y é o valor que nós vamos pagar, vai ser igual a 2 vezes x. X são os quilômetros, mais 5. Então, nós formamos aqui o quê? Uma função do primeiro grau. E graficamente, como que nós podemos fazer isso? Quando nós formos representar um gráfico de uma função, nós temos que trabalhar com plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Eixo x, que é a abscissa, e eixo y, que é a ordenada. Então, se nós rodamos 1 quilômetro, nós pagamos R$7. Então, vejamos, 1 quilômetro, pagamos R$7. 2 quilômetros, 2 do x, 9 do y. Se nós rodamos 3 quilômetros, nós vamos pagar R$11. 3 do x, 11 do y. E se nós rodamos 30 quilômetros, olha, vamos imaginar que o 30 esteja mais ou menos aqui, olha. Se nós rodamos 30 quilômetros, quanto que nós vamos pagar? R$65. E aí, o que está acontecendo aqui, olha, com o nosso gráfico? Ele está crescendo. O que nós podemos perceber aqui? Que é uma reta crescente. Então, aqui, o que nós podemos afirmar? Que toda vez que nós temos a aplicação prática de uma função do primeiro grau, significa que nós vamos ter um número atribuído para x, e este número, ao ser substituído, vai gerar um y. E este x e y formam um par ordenado, que além de nós podermos escrever a função, nós podemos representar graficamente. Resumindo, a aplicação prática de uma função do primeiro grau é aquele momento em que você vai associar um valor para x e obter um valor para y. Tendo os pares x e y, os pares ordenados, nós podemos transferir isso para um gráfico e também, ao encontrar os valores de a e b, nós podemos reescrever a função que vai representar esta nossa situação. Bom, pessoal, e esta foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Muito obrigada e até mais!